Pessoal, bom dia. Graças e paz a todos. Então vamos continuar com o nosso estudo no livro de Josué. Hoje capítulo 6, né? Josué, capítulo de número 6. Vamos orar primeiro. Pai, nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, continuar na nossa dependência do Teu Santo Espírito, pedir que a Tua luz venha realmente abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, vamos lá. Livro de Josué, capítulo de número 6. Esse capítulo vai exigir um pouco mais de dedicação de vocês, tá? Um pouco mais de dedicação, porque ele vai exigir um entendimento um pouco mais apurado. Amém? Vamos lá. Alguns versículos eu quero ler. Eu tenho um subtítulo aqui na minha Bíblia. Algumas Bíblias têm uns títulos, né? Que é Jericó é destruída, Raabe é salva. Versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então, disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneira diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneira diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Tá bom até aí, né? Só para a gente fazer a introdução. O versículo 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Esse capítulo 6 é bem conhecido, né? Bem conhecido. A gente pode aplicar vários temas aqui, né? Principalmente destruindo fortalezas, né? Depois de passarmos por 5 capítulos preparatórios, que foi, na verdade, o propósito, os capítulos anteriores foram uma preparação para esse grande momento que é a derrubada das muralhas de Jericó, né? É o que separa o povo de Israel da terra prometida. São as muralhas de Jericó. Hoje nós estamos no 6º capítulo. Aí a gente tem aqui uma fortaleza conhecida, né? Só que essa fortaleza, ela foi construída para proteger a terra de Canaã. Só que nesse momento, depois que o povo de Israel passou por todas aquelas experiências que a gente falou, né, dos capítulos anteriores, essa fortaleza aqui, ela se apresenta como uma fortaleza totalmente amedrontada. A fortaleza, ela está amedrontada, porque o texto está dizendo que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada
por causa dos filhos de Israel. Então a cidade inteira está com medo dos filhos de Israel. Então aqueles que tinham medo agora estão impondo medo. Mudou, né? Você viu qual é a condição mental agora? Eles foram preparados nesses capítulos anteriores para uma condição mental e agora é eles que impõem medo nos inimigos. Por isso que a fortaleza está totalmente fechada, fecharam as portas das muralhas. Por quê? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Certo? É esse o cenário. Uma fortaleza totalmente amedrontada por causa dos filhos de Israel. O povo de Israel, que antes estava sendo subjugado, né, pelos inimigos, agora são eles que estão subjugando. Ou nós somos ameaçados ou a gente ameaça. Você tem que definir. Vamos continuar. Então, os primeiros capítulos preparatórios envolveram. Agora vamos fazer uma recapitulação. Eu vou usar algumas palavras aqui. Talvez vocês não vão encontrar muito no dicionário, mas não vão encontrar no dicionário, mas vocês vão entender. Os primeiros capítulos preparatórios envolveram o reabibliamento. Reabibliamento. O que significa um reabibliamento? Significa você retomar a Bíblia. Você que deixa de guardar a palavra, você que abandona as escrituras, de repente você decide novamente reabibliar a sua vida, voltar às escrituras. Entendeu? Então é exatamente isso que trata o capítulo 1. Porque o capítulo 1 fala sobre a palavra de Deus, que nós devemos guardar a palavra. Esse é o contexto do capítulo 1. Falando da palavra, meditando na palavra e praticando a palavra. Vocês lembram disso? Eu vou dar ênfase nisso aqui, repetindo o capítulo 1, versículo 8 de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Todo o contexto do capítulo 1 está resumido nesse versículo 8. O que Deus disse? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Essa era a direção, para a gente começar tudo. Né? Capítulo 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, fale da palavra. Vírgula. Antes medita nele, dia e noite. Medite na palavra, segundo instrução. Primeiro fala, segundo medite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Pratique a palavra. Certo? É isso que está escrito aqui. Como que a gente tem uma relação com a palavra de Deus? Esse reabibliamento da palavra. Como que a gente coloca a palavra de volta na nossa vida? Para a gente começar o processo. A gente fala da palavra, a gente medita na palavra, a gente pratica a palavra. Certo? O segundo capítulo fala sobre o mapeamento espiritual. É a análise da situação. Por isso que 2 espias são enviados previamente a Canaã. Tudo bem? Nós tivemos o primeiro envio de espias, foram 12, lembra? E 10 falharam porque tiveram um relatório errado, fizeram uma análise errada. Mas essa segunda missão aqui foi bem feita. Identificaram lá Raabe, que era uma disfunção, né, que estava encravada lá na fortaleza. Uma mulher prostituta que morava na fortaleza. Certo? Só recapitulando. Então nós tivemos o reabibliamento do versículo 1, que é muito importante, voltar às escrituras. Número 2, a análise, que é o mapeamento representado pelos espias enviados. Terceiro capítulo, nós falamos sobre o batismo do arrependimento, que é representado pela travessia do Jordão, que foi o cenário do arrependimento, quando João Batista batizava as pessoas e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles estavam passando por um batismo de arrependimento. O quarto capítulo falou sobre a lei dos 2 altares, um altar construído no fundo do rio e um altar construído fora do rio. Um altar onde só Deus vê e um altar onde Deus vê e as pessoas também veem. Todo mundo lembrando disso? O quinto capítulo da semana passada foi a santificação cirúrgica
e a restauração da paternidade feito através do ato de circuncisão, onde Josué estava dando para Israel aquilo que os pais negaram, certo? Todo mundo bem aí? Então, assim, a gente olha para o livro de Josué, ele é muito interessante, né? Se você quer realmente conquistar, né, número 1, se relacione com as Escrituras. Número 2, você precisa realmente analisar a sua situação, fazer um levantamento, fazer uma análise da situação, descobrir onde é que estão os problemas. Número 3, você precisa se arrepender. Número 4, você precisa aprender a levantar altares para Deus, que representam os cultos que a gente faz, onde as pessoas veem e onde só Deus vê. 5, nós precisamos de uma unção de paternidade. Nós precisamos de alguém que faça por nós aquilo que os nossos pais não fizeram. Ok? Interessante ou não o livro? Então estamos no caminho. Agora nós estamos no 6º capítulo. Qual é o contexto do 6º capítulo? A fé pela obediência. Certo? O 6º capítulo é a fé pela obediência, gente. Presta atenção na riqueza que tem desse livro. Talvez você ainda não entendeu o que você está ouvindo. A fé pela obediência, esse é o ponto. Tá? A obediência, ela é o medidor da fé. Nunca esqueça disso. Como é que você sabe o nível de fé que uma pessoa tem? Porque fé pode ser pequena ou pode ser grande. A fé pode ser aumentada. A fé pode ser pequena, como um grão de mostarda. Então a fé, ela varia de tamanho. Ok? Então, qual é o medidor da fé? Qual é o relógio que mede a fé? Obediência. Quando você obedece, é porque você acredita. Certo? Quando você desobedece, é porque você não acredita. Simples assim. Então esse é o nosso contexto de hoje, a fé pela obediência. Por isso que o versículo 1 diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então vamos ver como que Deus vai tratar disso aqui. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, né? Tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Deus disse, veja. Vamos entender o português aqui também, né? Deus disse, eu tenho dado. Então isso significa que Deus, que Deus vai dar. Deus disse, eu já dei. Durante todo esse processo que vocês passaram, eu tenho dado. Desde lá do primeiro capítulo, quando nós começamos aqui, no reabibliamento de vocês, trazendo vocês de volta para as Escrituras, depois, mapeando os problemas, depois, passando vocês pelo batismo no arrependimento, depois, ensinando vocês a construírem altares, e depois santificando vocês através de uma restauração de paternidade, eu tenho dado a vocês. Entendeu? Então a vitória do povo de Israel começou lá atrás, quando Deus estava trazendo eles de volta para as Escrituras. Entenderam isso? Então Deus disse, eu tenho dado na mão de vocês. Aí ele diz, Jericó. É interessante que Deus Ele te dá a visão macro, depois ele vai esmiuçando. Eu vou dar Jericó a vocês, vou dar tudo para vocês. Depois ele diz ao seu rei, que é o comandante geral, e os seus homens valorosos, são os homens de guerra. Então eu vou entregar tudo na mão de vocês. Ele está falando sobre a força de Jericó. Ele falou, estou dando tudo na mão de vocês. Deus foi muito específico aqui, né? Agora, qual o significado desse olha aqui? Ele está chamando a gente para ver. Como é que a gente vai ver uma coisa que a princípio a gente não está vendo?
Não é isso que Deus disse? Olha, mas você vai ficar assim, olha onde? O cara for meio cético, ele vai ficar olhando para os lados assim, né? O cético, né, ele enxerga as coisas assim, só o que está na frente dele. Agora, o cristão de verdade, ele enxerga além dos olhos humanos. Então, existem várias formas de enxergar. A gente não enxerga só com os olhos físicos humanos. A gente tem outro olho, que é o mais importante, são os olhos da fé. Entender a profundidade disso, então a proposta de Deus aqui é um condicionamento mental. Deus disse assim: eu quero ensinar vocês a olharem através dos olhos da fé, porque eu tenho feito isso já. Então, quando vocês se dispuserem a enxergar o que eu já tenho feito por vocês, vocês vão acreditar que realmente os inimigos estão destruídos. Entenderam isso? Então a gente continua enfatizando para vocês aqui que vida cristã é muito mais condição mental do que vocês imaginam. Condição mental. Não é o fato de Deus fazer, Deus já fez. A gente precisa agora acreditar. Agora, o que mais Deus pode fazer além do que Ele já fez? Porque o melhor Ele já deu, ou não? Ele pegou o melhor que Ele tinha e deu. O que falta mais dar? Então, a questão não é Deus dar para a gente. A gente fica assim, eu preciso, não. Você já tem. Porque Deus já nos deu tudo. Paulo já disse isso. Deus tem dado tudo para vocês. Deu tudo. Mas então, por que eu não sou feliz? Porque você ainda não acredita nisso. Porque você ainda não entendeu isso, você ainda não se condicionou mentalmente a essa realidade. Só por isso. Entendeu? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Aí você fala: mas eu queria ter uma casa. Você já tem a casa, pô. Você só não tem condição mental para fazer isso ganhar forma. Não tem. Você ainda não tem condição mental, você ainda não tem fé suficiente para fazer isso virar uma substância. Se você tiver fé para isso, você vai ver. Então a proposta aqui é de um condicionamento mental. Então a fé tem a ver com essa capacidade de enxergar aquilo que Deus disse. Isso é fé. Se a gente for pegar Hebreus 11, versículo 1, Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ó: ora, a fé é o firme, convicção, fundamento, firme fundamento, um alicerce poderoso das coisas que se esperam. A pessoa tem tanta certeza que vira um firme fundamento. É como se você colocasse uma estrutura de base num prédio. Ok? Você vê o prédio alto, você fala assim: eu tenho certeza que tem um fundamento bom ali, porque senão isso não estava de pé. Mas ninguém está vendo, né? Você vê? Você não vê, você só vê quando coloca. Agora você olha aqueles prédios assim, aqueles arranha-céus lá em São Paulo, você fala assim: rapaz, esse negócio, será que tem fundamento? Lógico, não estava em pé, não é? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Nossa, a pessoa tem tanta convicção que ela consegue juntar elementos para provar que Deus vai fazer aquele negócio. E a prova das coisas que se não veem. Uma pessoa, você não está vendo nada, mas você tem tanta certeza que você é capaz de juntar provas e você é capaz de criar um firme fundamento naquilo, porque você acredita de verdade. Isso é fé. Então, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem é simplesmente a capacidade de enxergar pela mente e não pelos olhos. Nesse âmbito de reino do Espírito, isso aqui
Não vale nada. Não vale nada. Não é? Lembra lá do moço de Eliseu? Que estava com medo? Aí ele orou e disse: Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. Quando ele abriu os olhos espirituais, né? Ele viu o monte cheio de cavaleiros e carros de fogo. Apareceu não, ele simplesmente viu que já era. Viu que já era. Agar, quando foi para o deserto com o filho, quando Abraão mandou ela para o deserto com aquela botija de água e pão, aquilo acabou no caminho. E aí ela começou a chorar desesperada. O menino chora de um lado, ela chora do outro. Ela bota o menino longe para não ver ele morrer. E de repente ela abre os olhos e vê um poço do lado dela. A Bíblia não diz que o poço apareceu, diz que ela passou a ver, o poço já estava lá. Entendeu? A fé, a gente passa a ver aquilo que já é. Então precisamos entender o que esse texto propõe para a gente. Enxergar pela mente, não pelos olhos. Esse é um desenho mental do que você acredita. Então, se você não for capaz de fazer um desenho mental daquilo que você realmente acredita, você nunca o terá. Por isso que Deus disse: olha para onde? Olha para dentro. Josué é desafiado a enxergar a sua vitória pelos olhos de Deus. E, pastor, mas como é que a gente faz isso? A gente coloca esse negócio para funcionar. É claro, a capacidade para você poder enxergar pelos olhos da mente, né? Ou capacidade de desenhar, ter um desenho mental do que você acredita, isso só pode ser feito através da obediência absoluta. Obediência absoluta, é nisso que esse capítulo consiste, obediência. Deus vai falar coisas tão estranhas que eles vão ter que obedecer e fazer. Certo? Então vamos para o versículo 3. Aí Deus vai começar a falar com eles assim. Eu vou dar as instruções para vocês, para ver se vocês são obedientes mesmo. Deus poderia muito bem fazer assim, estala os dedos, os inimigos caem. Poderia? Poderia, mas aí não tinha graça, né? Então Deus cria um sistema de obediência para que a gente possa obedecer e provar que temos fé naquilo que Ele diz. Deus cria um sistema de obediência para que possamos provar se temos fé naquilo que Ele diz. Mas, pastor, mas por que tem que ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dispositivo que faz com que as coisas realmente aconteçam. Isso é um princípio espiritual. Então não adianta, Deus precisa produzir fé na gente para que as coisas aconteçam. Deus não pode fazer com que as coisas aconteçam sem produzir fé. Por isso que Ele diz: pela fé, Hebreus 11, pela fé, Abraão, pela fé, Abel, pela fé. Ok, pela fé, Raabe fez. Sem fé não tem jeito. A linguagem que Deus entende é fé. Você pode ficar assim chorando para Deus, gritando, desesperado, né? Vou falar com Deus. Deus. A linguagem que Deus ouve é fé. Okay? Então, quando a Agar estava desesperada com medo do filho morrer, ela grita de um lado, o menino grita do outro. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Por que ouviu o menino e não ouviu ela? Porque esse menino conseguiu o que ela não conseguiu. Só isso. Então não adianta você ser mais velho, mais novo. Às vezes você vai conseguir coisas que os outros não conseguem diante de Deus. Entendido ou não entendido? Aí Deus começa no versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Todos os dias vocês vão se levantar, vocês vão rodear a cidade.
Rodeou o primeiro dia, volta para o acampamento. No outro dia, de manhã vocês vão lá rodear a cidade novamente. Depois vocês voltam para o acampamento de novo. Faz isso durante 6 dias. 6 dias é o número de homem. Certo? 7º é o número completo, de plenitude, é o número divino. Então Deus está dizendo, vocês vão fazer isso aí, vocês vão rodear, porque isso é o que vocês têm que fazer. Certo? A gente tem o número 6 como aquilo que nós temos que fazer, e temos o número 7 como aquilo que Deus tem que fazer. Entendeu ou não entenderam? Então Deus disse, vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. Uma vez por dia vocês vão rodear a cidade. Esse é o trabalho de vocês. Façam. Mas a gente vai ficar igual bobo rodeando em volta. Façam. Obediência. Obediência é assim, a gente não entende, mas a gente faz. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente faz. A gente acha que deveria ser de outro jeito, mas a gente faz do jeito que Deus fala. Isso é obediência. Ah, mas Jesus falou, lança a rede lá desse lado. Pedro falou, não, mas a gente já pescou a noite inteira, nós somos pescadores. Peraí. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Como é que... Eu falei, lança a rede do lado que eu estou falando. Aí eles disseram, sob a tua palavra lançaremos a rede. Obediência. A gente não entende, mas a gente faz. Entendeu? O que é obediência? Então ele disse, vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então Deus vai estimular primeiro a parte fundamental de Israel, homens de guerra. Primeira parte que vai ser estimulada a se movimentar serão os homens de guerra. Deus está falando sobre Israel, está falando sobre nós. Ele está dando uma instrução para Israel que serve para nós como igreja. Não está falando da gente também. Os homens de guerra significam a força aguerrida que está dentro de nós. Ok? A parte de guerra que a gente vai ter que colocar para fora e colocar em movimento. Nós não somos simplesmente sacerdotes, nós também somos homens de guerra. Okay? Nós também somos homens de guerra. A gente sabe cultuar. Agora deixa eu falar, mas entenda, mas a gente sabe matar também quando for preciso. Ah, pastor, mas não, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de ver as grandes coisas de Deus. Nós somos espiritualmente prontos como sacerdotes, mas também somos prontos para a guerra, para destruir os nossos inimigos, se for necessário. Ah, mas isso aí não é cristianismo, pastor. Você que pensa. Vamos ver daqui para frente se não é. Vamos ver. Já que você tem uma visão tão assim, poética da vida cristã, é por isso que você toma chinelada do diabo. Não é verdade? Não, porque a gente tem que ser paz e amor. Ah, não sei. Por que o Davi carregava a espada? Tem que ser mesmo, 100%. Quando Pedro arrancou a espada e arrancou a orelha do Malcom lá, Jesus falou com ele assim, joga a espada fora? Ele falou o que com ele? Guarda a espada. Mandou te jogar fora, né? Guarda a espada, né? Se a gente não tem espada, que Davi quando se tornou rei, teve que usar a espada o tempo todo, ia para a guerra. Mas quando Davi era simplesmente um pastor de ovelhas, teve um ponto da vida dele que ele teve que usar uma espada. Ele não tinha, então ele usou do outro. Ele pegou a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça. Usou ou não usou a espada? De hora que demorou para levantar, né? Que a bicha foi grande. Aí depois ele chega com aquela cabeça desse tamanho assim na mão, andando assim no meio da rua, né? O Saul falou, rapaz, esse menino é filho de quem? De quem é filho esse cara? E aí, por que ele pergunta 2 vezes de quem ele é filho? Por que ele associou o menino com a cabeça de um gigante nas mãos? Ali ele estava destruindo, era um principado, ele não estava destruindo um homem simplesmente. Porque o Golias, ele assolou o povo de Israel por muito tempo. Todo mundo tinha medo dele. O Davi não estava simplesmente matando um homem
Davi estava destruindo um principado que dominava toda Israel. Quando ele desfila com a cabeça do gigante nas mãos, o Saul pergunta: ele é filho de quem esse menino? Depois ele pergunta de novo: filho de quem? Por quê? Somente quem tem pai pode arrancar a cabeça de gigante. Entendeu? O que está dizendo ali? A gente tem que ter pai de um jeito ou de outro. Por isso que o texto fala, filho de... Como é que começou essa história aqui, hein? Filho de Num. Por que tem que o nome de Josué? Josué é filho de Num. Por que tem que falar isso? Davi, filho de Jessé. Por que aparece o nome do pai? Porque só conquista quem tem pai. Ok? Só conquista quem tem pai. Quem tem filiação. Só arranca a cabeça de gigante quem tem filiação. Se não tiver, você não conquista. Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Pastor, mas como assim? Meu pai morreu. Para de ficar nadando na superfície, puxa vida. Nós estamos falando de paternidade, não estamos falando simplesmente de um pai biológico. Você pode ter um pai biológico que não faz papel de pai. Pai é muito maior do que o cara que você tem em casa. Pai não é só o cara que fabrica. A responsabilidade de ser um pai é muito maior. Nós temos um pai celestial. Certo? Nós temos figuras de liderança que fazem papel de pais. Nós adotamos modelos na nossa vida que a gente quer seguir. Ok? Mas se o pai biológico morreu, se o pai biológico foi omisso, a gente precisa adotar modelos e referenciais para a gente restaurar a nossa conexão com Deus, entenderam ou não? Então é importante aquilo que a gente está falando aqui. Então esse versículo 3 diz: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Deus está estimulando a parte fundamental de Israel, que é os homens, são os homens de guerra. Primeiro, significa a força aguerrida que está dentro de nós. Ele vai dizer: rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então presta atenção nos detalhes, nada está por acaso na Bíblia. Essa é uma estratégia ordenada por Deus. Okay? Estratégia ordenada por Deus. E ela possui uma essência alicerçada na obediência. A estratégia ordenada de Deus possui a sua essência fundamentada, alicerçada na obediência. Por isso que ele disse, primeiro, homens de guerra. Depois ele diz: vocês rodearão a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Talvez dentro da experiência militar de Josué, ele podia falar assim: Deus, mas vai cansar o povo aqui, né? Podia. Aí Deus faz o que eu estou falando. Ok? E eles vão fazer. E eles vão fazer isso. Por isso que tem essa regra de Deus, né? Ou essa estratégia de Deus de rodear durante 6 dias. Aí eles ficaram assim: não estão me entendendo nada, né? Vão fazer, né? Fazer o quê? Aí ficou aquele monte de gente rodeando as muralhas. Rodeando as muralhas, todo dia. Quem viu ou quem soube falou: não estou entendendo nada que esse povo está arrumando aqui. A gente não está entendendo nada. Aí esses homens de guerra que estavam rodeando, andando em volta, imagina, era pequena, né? Imagina o perímetro que eles estavam rodando, em volta de uma cidade. Eles mesmo acho que iam falar assim: a gente está fazendo o que aqui? Sei lá, vamos continuar andando, né? Entenderam? Obediência. Estratégia profética para momentos específicos. Estratégia profética. Deus possui estratégias proféticas para momentos específicos. Ok? Pastor, Deus possui estratégias proféticas. Só uma igreja renovada pode entender isso daqui para frente.
que eu vou falar. Deus pode muito bem, no momento desse aqui, fazer um momento profético. Aqui, que você fala assim, mas como assim? Eu posso muito bem dizer aqui para vocês, gente, nesse momento, nós vamos receber um batismo. Um batismo de amor nesse lugar. É um momento profético que Deus faz, Deus trabalha assim. Então você vai sair do seu lugar, estou dando exemplo, não precisa fazer isso. E você vai dar um abraço no seu irmão. Ok? Aí. Vai dar um abraço no seu irmão. Aí você vai dizer, é um momento profético de Deus. É uma estratégia profética de Deus para aquele momento. Ou a gente pode dizer assim, vamos mergulhar todo mundo nessa piscina nesse momento e vamos receber um renovo. Deus pode fazer isso. Ok? Pode. Aí eu vou mais fundo ainda. Aí, nesse momento, eu posso, de repente, estar aqui, no momento que Deus deu direção, e dizer assim, Wanderson, nesse momento, você vai receber um batismo espiritual de Deus, uma nova unção você vai receber, e a direção é essa, eu pego aquele copo de água e jogo em você. Aí você vai falar assim, não. Os mais conservadores e os mais tradicionais, que ainda tem aqui no nosso meio, vocês vão falar assim, não, você não pode. Claro que pode. Claro que pode. E o que o profeta disse para o Naamã? Naamã, mergulha 7 vezes lá no Jordão. Momento profético específico. Agora você acha que está todo mundo mergulhando, todo leproso vai lá no Jordão e fica curado? Por que não está curado? Por que eles não ficam curados? Já que o Naamã foi curado no Rio Jordão. Porque esse é o grande barato de Deus. Esse é o segredo de Deus. Ele tem os momentos proféticos específicos. Por que você não vai lá na frente do mar, lá, onde o povo passou no Mar Vermelho? Chega lá, está lá aí no mar, vai lá, tenta abrir ele de novo. Fala assim, abre mar. Ele vai abrir? Não. Vai no Jordão, no mesmo ponto. O Jordão continua no mesmo lugar. Vai lá no mesmo ponto que Josué estava lá e fala assim, vamos abrir esse Jordão aqui agora. Usa a fé de vocês, junta todo mundo, do mundo inteiro, os crentes, vamos lá tentar abrir. Vai abrir? Não vai. Então o que a gente precisa entender é que Deus possui estratégias proféticas para momentos específicos. Só que tem uma coisa. Nós não devemos doutrinar uma estratégia que tenha dado certo. Nós não podemos, só porque ela deu certo no momento, significa que ela vai dar certo depois. Você faz um culto de manhã, canta uma música, e Deus move, você falou, vou cantar ela de novo de noite. Deus não move. Não é? Tem gente que faz assim, não, vai fazer do mesmo jeito. Aí vê o cara pregando, quer fazer a mesma coisa que o cara fez, e vou pregar aqui, Josué 6, Deus usou fulano, vai me usar agora. Não vai. Não vai. Tem gente que adora repetir. Eu vejo isso muito dentro de igreja. Tem aquele momento que Deus vem, dá aquele clima bom nas pessoas, aquele momento, daqui a pouco o outro quer repetir. O outro vai pregar no outro dia, ele fala, não, agora vamos todo mundo levantar de novo. Não fez nada. Era um momento profético. Às vezes Deus usa com você pregando, e quando eu vou pregar, não uso a mesma estratégia profética. Só que nós temos um problema, a gente gosta de doutrinar as estratégias de Deus. Esse é o problema. Você fala assim, vamos fazer aquele negócio lá, aquela campanha que Deus vai agir. Deus não aceita doutrinação. Nós vamos fazer aqui, nós vamos para o monte hoje, vamos lá que Deus vai falar, hein? Deus vai falar. Por quê? Falou segunda-feira passada, vamos voltar lá de novo hoje, aí volta todo mundo. Aí Deus falou na segunda-feira, fica todo mundo animado. Aí deu 5 no monte, na segunda-feira que Deus falou, daqui a pouco tem 50 lá em cima, querendo Deus falar. Aí chega lá, o que acontece? A gente ora, todo mundo canta louvor, agradece a Deus, aí desce, Deus não falou. Claro que ele falou, só que ele falou de outra forma. Só que a gente acha que pode doutrinar a manifestação de Deus. O Espírito Santo, ele é livre. Certo? Por isso que é representado por uma pomba.
tenta doutrinar e faz assim, vai lá na pomba, tenta pegar ela, ela voa. E vai facilmente, né? Não tem como você querer estabelecer um método e dizer assim, não, ó, Deus vai fazer aquele negócio ali, porque Deus, ó, sexta-feira, hein? Sexta-feira do poder. Isso não é bíblico não, gente. Aí eu falei, não, sexta-feira do poder. Sexta-feira do poder. Aí todo mundo vai na sexta-feira do poder. Aí chega lá, o cara vai e fala assim, rapaz, não vi poder nenhum. Rapaz, na sexta-feira passada, você vai ver o que Deus fez aqui. Tremendo, hein? Eu falei, hoje não teve nada. É igual o cara que pergunta, vai ter revelação, pastor? Esse é o método de doutrinação, querer doutrinar o Espírito Santo, é você querer doutrinar uma estratégia que Deus tem para momentos específicos. É o grande erro da igreja, né? Esse é o princípio ativo, sabe de quê? Religiosidade. Princípio ativo de religiosidade que fere o princípio da intimidade. Ok? A religiosidade é quando você tenta doutrinar uma estratégia de Deus que foi usada só para momentos específicos. Isso vai ferir a intimidade com Deus. Intimidade é o quê? Você está casado, você fala assim, a gente vai viajar nós dois. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai lá, daqui a pouco você fala, poxa, a gente passeou naquele jardim lá, né? Pô, que legal. E a gente deu uma volta no pedalinho. Aí você fala, ah, tá. E depois a gente jantou. Depois a gente jantou juntos. Depois, né, a gente foi namorar. Beleza. Aí você tem aquele conceito de felicidade. Aí você fala para o seu amigo. Ele fala assim, então não é assim, né? Então a gente vai no pedalinho. A gente passa no jardim. A gente janta. Depois tem uma noite de amor. É isso. Aí o cara vai fazer, não dá nada. Intimidade você não tem controle, irmão. Às vezes você pega um violão, senta debaixo da árvore lá com dois irmãos, aí no outro dia você conta, rapaz, você não estava lá ontem não? O que foi? Rapaz, a gente sentou dois ali debaixo da árvore, rapaz, Deus veio ali, foi um momento fantástico, aí a galera falou, vamos todo mundo para debaixo da árvore, aí junta 50 debaixo da árvore, vamos, aí Deus não faz nada. Vocês já perceberam que são momentos específicos de Deus? Isso é intimidade, você não tem controle. As coisas acontecem às vezes numa reunião de oração, e às vezes não acontece no culto de domingo. Às vezes acontece no momento que você está no sítio lá, que você resolveu juntar dois para orar, três para orar, Deus vem e move, aí todo mundo fica doido, vamos todo mundo para o sítio então, que Deus está falando lá naquele lugar, chega lá não dá nada. Perceberam o que eu falei? Ainda existem algumas estruturas religiosas dentro de vocês que precisam ser quebradas ou não? Quando você tenta doutrinar uma estratégia que tenha dado certo em algum momento, você está ferindo um princípio da intimidade com Deus. Ok? Isso é religiosidade. Está claro? Pelo menos a escola bíblica está liberta? Então tá bom. Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então outro aspecto encontrado aqui nessa estratégia de Deus é o princípio da reeducação. Princípio da reeducação, ou reaprendizado pela repetição. Por que Deus está mandando rodear todos os dias? Todo dia vocês acordam de manhã e vão rodear a cidade inteira. Acordou de manhã, foi, rodeou, volta para o acampamento. No outro dia, rodeou de novo, volta para o acampamento. Rodeou de novo durante 6 dias. O outro princípio aqui, eu disse, reeducação ou reaprendizado pela repetição. Obediência persistente. Repetindo ela todos os dias. Deus está querendo gerar alguma coisa para o 7º dia. Sacou? Tudo que você pratica, o hábito é poderoso. Quando você ora todos os dias no mesmo lugar, vai chegar um dia que esse dia vai ser explosivo. Certo? O hábito da devoção, o hábito da obediência. A gente tem o hábito, a gente ora, eu gosto de orar meia-noite, pastor. Quando você não acorda, quando você não bota o relógio para despertar, você começa a orar todo dia meia-noite. Todo dia.
sei lá, meia-noite, 6 horas, 7 horas da manhã, 5, vai chegar um ponto que você não precisa mais de relógio. Entendeu o que eu estou falando? Porque você pode desligar o relógio que você vai acordar sozinho. Você vai, opa, como que eu acordei? Então Deus, ele educa a gente através do hábito. Estão entendendo o que eu estou falando? O princípio da reeducação e aprendizado pela repetição. Quando você chega em casa, você senta no seu, você almoça e senta no seu sofá. Renato, tuf. Sentou. Aí você sente o seu sofá encaixado assim nas suas costas. Certinho. No outro dia, aconteceu alguma coisa assim que a Manuela falou assim, ó, você tem que ir no supermercado para mim. Você olha para o sofá assim, dá uma tristeza. Você fala assim, tinha que deitar lá. Percebeu? Da mesma forma é a conduta espiritual. Tudo que você pratica, você se educa naquilo e você sente falta. Por isso que gente que é crente, quando não vem no domingo na igreja, parece que tomou um tiro na segunda-feira. Já percebeu? Todo crente íntimo de Deus, se ele não vier no domingo na igreja, ele fala assim, meu Deus, está faltando trem aqui. Está faltando alguma coisa, eu não fui nem, ai meu Deus, essa semana vai ser. Não é assim? Porque parece que arrancaram um pedaço da gente. Por causa do hábito. A gente educou o nosso corpo. A gente educa também a nossa vida com a presença de Deus. Quando você tem, todo dia você está na presença de Deus, quando você está longe dele, você sente. Você fica com saudade dele. Você fala, poxa, eu estou querendo orar aqui, não tem nenhum lugar para orar não, gente. Aí você procura, você fala, não tem lugar para eu ter que orar. Esse é o princípio de Deus, que está reeducando, ou está fazendo o povo reaprender, né? Através do processo de repetição. Entenderam ou não entenderam? Está entendendo o que eu estou falando, gente? Porque o hábito é muito mais poderoso do que o desejo de uma pessoa. Tudo que você faz todos os dias vira um hábito. O hábito vira uma cultura. A cultura vira um destino. Sacou? É. Quem tem costume de beijar a esposa quando sai? O dia que você não beijar, você vai ter problema. Ela vai dizer assim, você não está me amando mais, está me traindo, né? Parece que tem algo errado. Então, essa é a consistência da vida espiritual. A gente está acostumado a andar com Deus, quando a gente fica longe dele, a gente morre de paixão. A gente fica sem lado. Crente, quando viaja, ele procura uma igreja, onde ele estiver. Fica doido, onde tem igreja por aqui? Você sabe alguma igreja? Chega no hotel, tem igreja aqui. Por quê? Porque está conectado em Deus. Não importa onde ele estiver. Onde ele estiver, ele está conectado em Deus. Então, aquilo virou um estilo de vida. Esse é o propósito de Deus. Fazer com que a nossa devoção diária vire um estilo de vida. Então, quem ora sempre, não vai parar de orar nunca. Porque ama a oração, gosta da oração, precisa da oração para viver. Quem anda com Deus sempre. Se ele chegar num lugar que não tem Deus, ele sente o lugar. Ele chega no ambiente e fala, nossa, que lugar pesado, deixa eu sair daqui. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem esse segundo aspecto aqui, né? Pela obediência e persistência, por isso que tem que rodear 6 vezes. Essa obediência diária vai produzindo em nós uma musculatura moral. Ok? Musculatura moral. É igual o músculo do corpo. Você começa a exercitar ele, todos os dias você pega aquele exercício, você vai fazendo ele aqui, ó. Você vai puxando, né? Dando exemplo, tá certo? Daqui a pouco você vai desenvolver a musculatura física. Da mesma forma, quando você tem o hábito de fazer uma coisa boa todos os dias, ou quando você se move debaixo da obediência de Deus, você vai desenvolver uma musculatura moral que multiplica a nossa resistência. Entendeu ou não entendeu? Multiplica a nossa resistência. Por isso que Deus está fazendo eles rodear a cidade durante 6 dias direto, e eles têm que ficar calados e obedecer. Certo? O resultado dessa obediência diária, que vai produzir a musculatura moral, vai resultar em uma libertação explosiva. Certo?
Uma coisa eu dar um soco em você do jeito que eu estou. Uma coisa eu te dar um soco daqui a 6 meses que eu estiver na academia. Qual vai ser o resultado? Então o que Deus está fazendo com eles? Deus está exercitando a musculatura moral, que vai gerar uma explosão espiritual para derrubar a muralha. Entendeu ou não entendeu? Mas Deus não podia derrubar a muralha de uma vez? Pode. Mas Ele não faz assim. Ele está gerando fé no povo através da obediência. Essa obediência constante vai gerar uma musculatura, que vai gerar um potencial para derrubar as muralhas. Alguém tem alguma dúvida até agora do que eu falei ou não? Tem dúvida? Podemos seguir. Vocês vão observar que no 7º dia, porque eles vão rodear 6 dias, certo? Ou seja, no mesmo dia, eles teriam que rodear a cidade 7 vezes. Eles vão rodear uma vez por dia durante 6 dias, entenderam? Quando chegar no 7º dia, eles vão ter que rodear no mesmo dia 7 vezes. Por que eles vão conseguir rodear no mesmo dia 7 vezes? Porque eles foram treinados durante 6 dias. Deus começou devagar. Compreendeu o princípio aqui? Você fala assim, eu queria conseguir andar 10 quilômetros. O que vai ser dito para você? Não, então você vai começa com 1 quilômetro primeiro. Todo dia 1 quilômetro por dia. Você vai. No outro dia, 1 quilômetro já não. É muito mais fácil você ser treinado com 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros primeiro, para depois você conseguir fazer 10 depois lá na frente. Você tira de letra. Entendeu o princípio ou não entenderam o que eu estou falando? Então por isso Deus fez com que eles rodeassem 6 dias, para que no 7º dia eles tivessem potencial para rodear 7 vezes no mesmo dia. Eles só conseguiram ter fôlego para poder rodear 7 vezes num dia, porque eles foram treinados 6 dias, andando uma vez por dia. Entendeu o que eu falei ou não? Está entendido o que eu estou falando? Então assim, esse livro tem muito mais do que a gente imagina. Então o esforço total para o 7º dia veio de um treinamento dos 6 dias anteriores. Pronto. Versículo 4. Aí ele vai dizer, primeiro ele falou sobre os homens de guerra, não falou? Não falou? Agora ele vai falar sobre e 7 sacerdotes. Vocês perceberam que ele vai usar o número 7, que é o número de plenitude, é o número completo. Esse é o significado. O significado do número 7 é de plenitude, algo completo, algo perfeito, completo. Certo? 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então o número 7 aparece aqui 4 vezes. A gente vê que agora a movimentação já não é muito mais uma movimentação comum de homens de guerra. A gente entrou em outro patamar. Agora a movimentação vai ser uma movimentação de arca, de sacerdote e de buzina de carneiro. Esse contexto aqui é espiritual. Primeiro teve a movimentação dos homens de guerra, os homens convencionais de guerra. Agora é o mover espiritual que vai acontecer, porque é representado pelos sacerdotes, pelo shofar e o terceiro é o quê? A arca da aliança. Entendido? O número 7 aparece 4 vezes. O número 7 é um número de totalidade, possui um significado perfeito, no sentido de algo completo e pleno. Nós temos aqui o movimento dos sacerdotes, que é a parte espiritual de Israel. Nós temos o movimento das 7 buzinas de chifre de carneiro. Nós temos o movimento da arca da aliança. Tudo se movendo agora. Ok? Então aparece aqui como resultado, posso usar a palavra sinergia. Sinergia é quando você junta vários elementos para produzir
uma força, um tipo de energia, né? Poderíamos definir o efeito ativo do trabalho ou esforço coordenado de vários subsistemas na realização de uma tarefa. Isso é sinergia, a gente junta energia de todo mundo para gerar uma força só. Então vamos ficar ligados sem dormir, tá? Então esse movimento de sacerdotes, esse movimento das 7 buzinas de chifre de carneiro e o movimento da Arca da Aliança aparece como resultado sinérgico de poder espiritual. O poder espiritual está em movimento agora. O que vem nos capítulos anteriores é o que? Proposta de fé através da obediência. Não foi isso que eu falei? E o que aparece nesse capítulo 6 como resultado é a movimentação do poder espiritual de Israel. Vou falar de novo. O que vem antes é a proposta de fé através da obediência. Por isso que Deus disse: vocês vão rodear 6 vezes. Obediência. Vão obedecer. A gente não entende, mas a gente vai obedecer. O que vem depois da obediência? Do movimento de obediência vem o movimento espiritual. Vem o movimento de poder representado pelos sacerdotes, pelas buzinas de carneiro e a Arca da Aliança, gente. Então, antes de você movimentar o poder sobrenatural, você tem que movimentar primeiro a obediência. Vamos dar até uma pausa. Está tudo tranquilo aí? Quem está entendendo a logística aqui? Não está perdido igual segue tiroteio não, né? Estou tentando ser bem específico e explicar. Antes, quando Deus pede para que eles, homens de guerra, rodeiem a cidade durante 6 dias, uma vez por dia durante 6 dias, a proposta de Deus é uma proposta de fé através da obediência. Certo? E o que está acontecendo agora aqui, como resultado, é a movimentação do poder espiritual de Israel. Representado pelos sacerdotes, representado pelas buzinas que vão tocar e representado pela Arca da Aliança, que é o poder maior que está ali no meio. Certo? Então, é nesse ponto que a gente pode dizer que há um avanço sobrenatural. A gente faz o sobrenatural avançar quando a gente faz avançar primeiro a obediência pela fé. Certo? Tudo bem? Vamos para o versículo 5. E será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então a buzina de carneiro, aqui no hebraico, é shofar. Para que era usado o shofar? Número 1, anunciar guerras ou encerramento de guerra. Número 2, fazer convocações. Número 3, atos solenes e sagrados. Número 4, louvores e adorações. Número 5, era usado na coroação de reis. Então, assim, então o shofar, ele tinha várias, ele era usado em várias cerimônias, né? Anúncio de guerra, encerramento de guerra, para convocar o povo, porque o shofar, ele propaga no deserto. Então o cara está lá 5 quilômetros longe, o shofar vai ecoando no deserto e eles conseguem ouvir, né? E também a representação de louvores e adoração, e era usado na coroação dos reis. O shofar é uma tipologia da voz profética que anuncia o mover de Deus com o qual todos precisamos estar alinhados. Ele é uma tipologia que anuncia o mover de Deus, que nós precisamos estar alinhados com ele. É só uma tipologia. Agora, no advento da graça, que é onde nós estamos inseridos agora, né, depois da morte e ressurreição de Cristo, o toque da buzina é a tipologia da proclamação do Evangelho pleno de Jesus Cristo. Tocar a buzina significa
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a buzina tem que ser tocada prolongadamente aqui no versículo 5. Então a gente não pode parar. Esse é o problema, né? A gente para. A gente para de proclamar, a gente para de adorar, a gente não pode parar. A gente tem que tocar prolongadamente. Por isso que a buzina tinha que tocar prolongadamente. Então seria um louvor sem interrupção. Seria uma proclamação sem interrupção. Tudo bem? Versículos 6 a 9. Então Josué, filho de Num, mas, de novo, por que tem que dizer que ele é filho de Num? Você tem que ser filho de alguém, né? Senão você não faz nada. Chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Do versículo 6 a 9, nós temos aqui, nesses 4 versículos, a configuração da reeducação espiritual. Muitas vezes a gente vai ver na Bíblia que a posição da arca da aliança muda em relação ao povo. Teve um momento que a arca ia na frente e o povo seguia, lembra? Na travessia. Teve outro momento que a arca parou no meio do rio, nos ombros dos sacerdotes, e o povo atravessou. E aqui nós temos um momento onde a arca vai no meio. Okay? Então, quando a arca vai na frente é uma coisa, quando a arca está no meio é uma coisa, quando a arca está atrás é outra coisa. Em relação ao povo. Vamos ver se vocês vão entender isso agora. Então nós temos aqui uma informação muito importante. O que significa isso? A posição da arca em relação a nós. Tem a ver com o nosso relacionamento com a vontade de Deus. Ou a vontade de Deus e a vontade humana. A vontade de Deus e a vontade humana. Então quando a arca está na frente, a vontade de Deus está prevalecendo. Quando a arca de Deus está atrás, Deus está mandando a vontade humana prevalecer. Deus respeita também as nossas vontades. Que às vezes a gente tem que tomar decisão, a gente espera Deus. Deus bota a arca atrás da gente, porque Ele está dizendo: façam, marchem, segue o que você acredita, ok? Faz aquilo que você está sentindo. Às vezes Deus respeita essas coisas da gente. Quando você ora e você não tem resposta, Deus está te autorizando a seguir a sua intuição, ok? Aí você fala assim: poxa, mas eu tenho 10 anos que eu estou orando, esperando a resposta de Deus. Ele está te autorizando a você seguir a sua inteligência. Está te autorizando. O silêncio de Deus é uma autorização para você seguir a sua própria intuição espiritual. Aí Deus fica em silêncio? Claro que não. Não fica nunca em silêncio. Ele está sempre falando de um jeito ou de outro. Às vezes a arca está na frente. A gente vai ter que esperar as decisões de Deus. Às vezes a arca está atrás. A gente vai ter que esperar. A gente não vai poder esperar a decisão de Deus. A gente vai ter que agir. E Deus vai respaldar as nossas decisões. Às vezes a arca está no meio. A gente está na mesma batida com Deus ali. Juntos. Entendeu o que eu estou falando ou não? Por que Jesus dormiu no barco? Porque ele estava com sono? Ele dormiu porque foi a estratégia dele. Ele estava falando: vocês têm pouca fé, vocês poderiam ter resolvido. Aí vem aquela tempestade e está bem dormindo assim. Ó. E onde é que ele estava dormindo? Vocês lembram qual a parte do barco que Jesus estava dormindo? Na polpa. Para que serve a polpa? A polpa é onde fica o instrumento de manobra. Se você pegar um barco hoje, você coloca o motor e aquele guia lá, você tem que botar na polpa para poder guiar o barco inteiro. Então, se Jesus estava dormindo na polpa do barco, naquela época não tinha motor.
significa que ele estava no controle. Era ele que estava conduzindo a embarcação, mesmo dormindo. Não é? E por que ele ficou em silêncio? E esse cara desesperado, acordaram Jesus no meio da tempestade, disseram assim: o senhor não se preocupa com isso? Senhor, ele falou: não. Homens de pouca fé. Ele estava dizendo: eu dei oportunidade para que vocês usassem a fé de vocês e vocês me acordaram. E ele vai lá e repreende o mar, faz o vento calar a boca. E eles disseram: quem é esse que consegue dar ordem para o vento e para o mar assim? Ele estava dando uma oportunidade para eles exercerem a fé. Então Deus às vezes fica em silêncio porque Ele espera de nós uma atitude. Ah não, eu só vou se Deus falar. Como assim? Eu queria ver você liderar. Eu queria ver vocês liderar uma igreja com 30 pessoas, 30, qualquer um de vocês aqui. Vocês ficar falando assim: eu só vou se Deus falar. O líder, ele ora a Deus, pedindo direção, porque esse negócio tem que andar. Se Deus não fala, o líder toma a decisão e a arca vem atrás dele. Sabia disso? Ele toma a decisão, a arca vai atrás dele onde ele for. Porque Deus dá autoridade para isso. Deus dá inteligência para isso. Deus dá criatividade para isso, para a gente poder usar também. Senão, não, mas Deus fala comigo 24 horas. Eu falei: então você é um extraterrestre mesmo, porque eu vou falar, Deus não fala comigo assim. Deus falou com Moisés 3 vezes no deserto durante 40 anos. Ah, mas Deus... Não, se Deus está falando direto com você, eu não estou te entendendo não. Como assim? Eu tenho que ficar do seu lado, ver se eu consigo ouvir alguma coisa, porque normalmente nós somos guiados por aquilo que a gente já tem por dentro. Ah, mas e se der errado? Entendeu? Ah, não sair do lugar, pastor. Dá para você liderar sem sair do lugar? Não, tem que tomar decisão, tem que pagar a conta de luz. Você tem que ir lá na casa do cara, o cara não está vindo na igreja, tem que conversar. Não tem jeito, né? Você acha que Deus vai ficar falando no seu ouvido toda hora? Faz isso, vai para lá, vai para cá. Não vai fazer, né? Senão é só você nascer sem cérebro. Uma caixinha oca, sem nada. Ele não te deu tanta coisa aí só para você ficar dependendo dele 24 horas, que ele tem que falar, tem que falar, tem que falar. E é assim, né? Quem acha que Deus tem que falar toda hora, quando Deus não fala, inventa. Isso é um problema. Toda pessoa que acha que Deus fala toda hora, quando Deus não fala, ele começa a inventar. Aí ele pensa uma coisa: Deus falou comigo, hein? Aí ele sente que o irmão lá não está vindo igual, Deus falou comigo, hein? Ele começa a inventar. Porque Deus não fala toda hora do jeito que a gente quer. Deus fala no silêncio. Deus fala através de circunstâncias. Aconteceu um problema, Deus pode estar falando através das circunstâncias. Ah, Deus ficou em silêncio, está falando de novo. Ó, toma a dianteira aí, vai, segue seu caminho, cara, vai trabalhar. Vai fazer o que você acha que é certo. Ah, mas como é que... Deus fala. Deus fala na dor. Deus fala nos impedimentos. Deus fala. Deus não falava com Paulo fechando uma porta? Deus fechava, o Espírito Santo fechou uma porta, disse que não poderia ir para lá, não é? Deus está dizendo: não vá para lá. Como é que Deus fazia? Fechava uma porta. Fui impedido pelo Espírito Santo. A gente fala: não, é o demônio. Rapaz, quem anda com Deus não tem essa. O diabo não tem esses acessos que acha que tem de... Como assim? Não, porque o demônio... Não, às vezes é Deus. Eu perdi o ônibus, é o diabo. Não, Deus perdeu o ônibus. Por que perdeu o ônibus? Talvez você ganhou sua vida. Tinha uma morte para você na esquina lá. O carro quebrou, furou o pneu. Aí você fala assim: por que furou? Calma, rapaz, relaxa. Se Deus não quis, é porque é melhor para nós. Vocês perceberam como é que a vida espiritual pode ser mais leve? Então, nós temos aqui a posição da arca em relação ao povo, que tem a ver com o nosso relacionamento com a vontade divina e com a vontade humana, que é muito importante. Vocês lembram que Saul, quando ele foi ungido por Deus, olha que Saul não era um cara muito de gente boa, né? Mas quando Samuel ungiu ele, o Espírito Santo desceu sobre ele e tal, ele começou a profetizar junto com os profetas, e Deus disse: eu faço o que você tiver no seu coração, que o Senhor é contigo, pode fazer o que você quiser. E fez. Deus respaldava ele. E ele está na Bíblia ou não está? Vocês já leram isso? Não está. Aí vocês vão perguntar: pastor, mas é aquela época que ele fez coisa errada? Isso aí é outro contexto.
Então, os textos que nós lemos falam sobre 3 aspectos ou posicionamentos espirituais que nós precisamos ter, ou que nós precisamos compreender, né? Os armados na frente significam a nossa perseverança aguerrida, homens de guerra. A arca no meio significa a nossa aliança com Deus. A retaguarda que está no texto significa vigilância. Então nós temos perseverança, aliança e vigilância. Nós temos perseverança na frente, são os homens de guerra. Nós temos vigilância atrás e temos a arca no meio. Mas o que vai trazer inspiração para a gente equilibrar a perseverança e a vigilância? A intimidade com Deus, representada pela arca. A arca no meio representa a intimidade com Deus do homem, que equilibra a perseverança naquilo que ele tem que fazer e a vigilância que ele precisa ter naquilo que ele faz. Entenderam ou não entenderam? Então essa é a poderosa dinâmica da reeducação espiritual que deve ser mantida sempre. Número 1, perseverança, homens de guerra. Número 2, aliança no meio. Número 3, vigilância atrás, são os homens da retaguarda. A aliança representada pela arca no meio é o que inspira a perseverança, ok? E a vigilância. Tudo bem? É pequenininho, não vai durar muito não. Versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Então aqui a Bíblia nos apresenta o silêncio estratégico como uma arma de guerra para destruir as fortalezas. A gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, sabemos que às vezes precisamos estrategicamente ficar em silêncio. Ok? Estrategicamente, porque a gente sabe o comprometimento e a capacidade que há de fazer guerra quando a gente fala muito. Quem sabe disso? Então tem momentos que você melhor ficar quieto. E esse momento aqui, a ordem é essa: vocês não vão gritar, vocês não vão deixar ouvir a voz de vocês, e não vai sair palavra nenhuma da boca de vocês. Então Josué vai especificar aqui essas 3 formas de comunicação que poderia sair deles, né? O grito, voz e palavra. Por que ele especificou assim? Não vai sair grito, não pode sair palavra, não pode sair nada de vocês. Para que o povo de Israel entendesse que o silêncio deveria ser absoluto em todos os sentidos. Porque as palavras, às vezes, elas estragam tudo, né? Então existem momentos que você tem que ficar quieto mesmo, que elas podem estragar tudo. Mas existe um momento que ela tem que ser falada. Você vai ver que eles vão ser liberados para poder gritar depois. Versículo 11 a 17, eu preciso ler todos juntos, tá? E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali passaram a noite. Versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Versículo 14. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Esses versículos que eu li narram todos os procedimentos sendo realizados conforme Deus havia ordenado, certo? É só a declaração de que eles fizeram tudo conforme Deus mandou. Essa foi a forma correta deles obedecerem a Deus. Eles obedeceram a Deus, por isso que as muralhas caíram. Versículo 18, ele diz: tão somente guardai-vos do anátema. Porque tem muita coisa lá dentro que é amaldiçoado.
nos ídolos, por exemplo, né? E foi dito a eles: para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Então, cuidado. Quando vocês entrarem lá dentro, cuidado no que vocês vão querer pegar para vocês. Tem muita coisa valiosa lá dentro, mas nem tudo vocês podem colocar a mão, porque tem coisa que está consagrada a demônios, tem coisa que está amaldiçoada, então vocês não vão tomar posse de nada. Aqui nós temos aqui a obediência sendo carregada por várias provas. A gente continua no contexto de obediência. Toda obediência carrega um conjunto de provas. Esse versículo mostra a prova de saber refrear a cobiça. Ok? Se Deus não quer algo para a minha vida, eu preciso ser o primeiro a não querer isso. Certo? Esse é o ponto da obediência. Se Deus não quer alguma coisa para a minha vida, eu tenho que ser o primeiro. Não adianta você ficar forçando o que você quer, o que você acha que é bom. Vamos calmar. Tá certo? Vamos aquietar o nosso coração. Deus disse: vocês vão estar diante de um monte de coisa que vocês vão querer pegar para vocês, mas vocês não podem pegar. Porque eu não quero que vocês peguem, porque está amaldiçoado. Tudo bem? Essa é uma prova de obediência quando eles entrarem ali. Vamos aí a mais provas. Versículo 19. Ele diz: porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Ele diz. Existem coisas lá dentro que são consagradas a mim. E essas coisas irão ao tesouro do Senhor. Nós temos aqui várias coisas que são importantes para Deus lá dentro. Aí a gente está falando sobre tesouros consagrados que devem ser trazidos para ser colocados junto aos tesouros do Senhor. Provavelmente coisas que serão usadas nas cerimônias religiosas, coisas sagradas. Então esse versículo mostra a prova da entrega daquilo que pertence a Deus. Então Deus está ali separando, dizendo o seguinte: existem coisas lá dentro que vão ter que ir direto para mim, e vocês não poderão tomar posse disso. Algumas coisas eles teriam que abrir mão, porque eram coisas amaldiçoadas. Outras coisas seriam pegas para serem colocadas à disposição de Deus. Ok? Então existem coisas que a gente tem que abrir mão, existem coisas que a gente tem que entregar para Deus. Fizeram a leitura já? Versículo 20 e 21. Isso é prova de obediência também, tá? Versículo 20. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher. Agora, é aí que vocês precisam prestar atenção nisso aqui. Todos que haviam na cidade foram destruídos totalmente a fio de espada. Desde o homem até a mulher. Né? Desde o menino até o velho. Até o boi, o gado miúdo e o jumento. Todos foram mortos. Ok? Prova de obediência. Aí você pode pensar assim: pastor, mas e as mulheres? Tudo tinha nenhuma pessoa boa lá, não? Doou para nós, não para Deus. Mas, pastor, tinha menino aqui também. Velho. Vai ter que matar todo mundo? Sim. E o boi? Não dá para a gente fazer um churrasco? Você viu como é que é a nossa mente? Não, o boi a gente faz um churrasco. O pessoal não, quero que mata tudo. O gado miúdo, ovelha, cabra, tudo também. E o jumento? Jumento é igual você ter. Jó tinha dos símbolos da riqueza de Jó era jumento. Jumento é igual você ter Ferrari. Porque o jumento era uma coisa assim, fantástica, né, para trabalho. Jumento também pode matar tudo. Na nossa visão, assim, religiosa, a gente fala assim: não, a gente pode pegar o jumento, bota para trabalhar para a gente, o gado a gente faz um churrasco,
As mulheres a gente coloca para poder trabalhar na cozinha pra gente. Estou brincando, tá, gente? Por favor. Mas Deus falou assim, não, eu quero que mata tudo. Mas não tem nada que serve nesse negócio, pastor. E as crianças que estão pequenininhas, têm culpa? Você viu, o nosso conceito humano, a gente não enxerga as coisas como a gente deve enxergar. E a gente quer dizer para Deus o que é, o que não é. Então, Deus sabe por quê. Qual é a implicação que existe, implicações espirituais nessas pessoas. E Deus está mandando matar todo mundo. E quanto de sangue vai jorrar aqui, vocês acham? Então essa é uma prova muito grande, é a prova do cumprimento do princípio. Os princípios de Deus são maiores do que as pessoas. Pastor, por que você repete isso sempre? Porque isso aí vocês vão ter que aprender, mesmo se gastar 10 anos. Vocês só vão ser crentes de verdade, alguns que precisam ainda crescer um pouco mais, não é todo mundo que está pequeno, mas tem gente que tem que crescer ainda, né? Quando vocês entenderem de forma madura que princípios espirituais de Deus são maiores do que pessoas. Ok? Qual é a coisa mais importante para Deus? Você vai dizer, pessoas. Não é? É isso que você vai dizer? Todo mundo vai dizer isso, a maioria vai dizer isso. As pessoas são importantes, pastor. A gente tem que fazer tudo pelas pessoas. Teoricamente. Contando que você não quebre os princípios de Deus. Entendeu? Porque os princípios de Deus são maiores do que as pessoas. Eu falo aqui na igreja, a igreja metodista, a visão de Deus e o propósito de Deus para a igreja metodista é maior do que eu e todo mundo que está aqui. Eu disse isso há 18 anos atrás. E todas as pessoas que estavam há 18 anos atrás não estão mais aqui. O propósito continua e as pessoas passaram. Então quem que é maior, o propósito ou as pessoas? Ou vocês duvidam que Deus pode me tirar daqui e colocar outro? E a igreja continuar? Porque a gente tem essa ideia de que, gente, ser humano é uma parte ínfima das coisas que Deus fez. Às vezes a gente fala assim, mas, pastor, mas Deus, você tem a coisa mais linda que Deus fez. Isso é poesia espiritual. A gente fala isso nas pregações, você é a coisa mais linda que Deus já fez. Você é a coisa mais poderosa que Deus tem. Não, a coisa mais poderosa do que a gente tem um monte de coisa mais poderosa do que a gente. A gente tem coisa muito mais poderosa do que a gente. O mar é mais poderoso do que você. Ele mata você. Você não mata o mar, você mata. Você mata o sol. Então ele é mais poderoso que você. Então você não pode dizer que você é mais poderoso que o sol. Mas, cara, se o ser humano fosse a coisa, o projeto, a maior ambição de Deus, ninguém morria, gente. Ninguém morria. Só tem uma coisa que não morre daquilo que Deus fez, são os princípios dele. A Bíblia diz, pode passar tudo, mas a palavra de Deus não passará, não é isso? Está na Bíblia, está lá no final do Apocalipse, passa tudo, mas a palavra de Deus não passará. Quando as pessoas quebraram, ou tentaram quebrar a lei de Deus, aquela tábua que foi quebrada, aquilo foi só uma simbologia, gente. Quando Moisés quebrou a tábua, aquilo foi só um símbolo. Vocês estão achando que o povo quebrou a lei de Deus? Eles tentaram, né? Os princípios de Deus podem ser quebrados. Quem que foi quebrado daquela vez? Foi o princípio de Deus ou foi as pessoas? Paulo falou que só nesse dia caiu 3.000 pessoas, só num dia. Porque resolveram construir um bezerro de ouro. Num dia, Deus matou 3.000 pessoas, cara. Porque eles fizeram idolatria e construíram bezerro de ouro. Quem que foi quebrado? A tábua ou foi o povo? Deus não só quebrou, Deus moeu eles. Certo? Porque a gente tem porque se a gente não entender Deus da forma certa, a gente fica assim tolerando certas coisas porque
acha que as pessoas são maior do que Deus. Você contraria Deus, você vai contra Deus, você quebra o princípio de Deus para poder favorecer seu colega, favorecer o cara que está na igreja com você há 15 anos. Já viram isso? Isso acontece, às vezes a pessoa deixa a fé, abandona Deus, não porque meu amigo foi magoado, eu não quero saber mais de igreja nem de Deus. Sacou como é que é a coisa? Pois é mais ou menos assim. Então, essa aqui é a prova do princípio. Como que um Deus pode pedir para matar mulheres, velhos, crianças, animais? Ele está querendo matar? Não, Deus quer te mostrar que essa é a prova do princípio espiritual. Se esses caras chegam ali e falam assim, ah não, Deus, aí não, né? Eles perdiam tudo. Entendeu? Então entenda, o propósito de Deus é muito maior do que todos nós juntos. Eu gosto de dar esse exemplo dos judeus que morreram no Holocausto. Quantos milhões mais ou menos vocês acham? Foi muita gente? Se a gente pudesse dimensionar essa quantidade de pessoas que foram mortas entre ciganos, homossexuais, que os nazistas mataram, e judeus, se a gente colocasse assim, num campo aberto, vocês têm noção de gente que teria? Mas por que isso aconteceu? Porque os judeus, porque os nazistas eram maus, ou porque o povo de Deus quebrou um princípio espiritual? O que vocês acham? Por causa de quebra de princípio. Por que Israel ficou cativo 70 anos? Simplesmente porque não guardaram a lei do sábado. Só por causa disso. Eles tinham que descansar, até eles não descansaram. Deus falou assim, já que vocês não querem descansar, vocês vão descansar na marra agora. 70 anos de cativeiro. E os 400 e tantos anos dentro do Egito? Eles veio da onde? De trás da orelha de Deus? Ou foram quebrados princípios atrás que Deus falou com Abraão? Você sabe, né? Você sabe como é que funcionam as coisas. Você sabe que a sua geração será cativa em terra alheia, né? O Abraão só baixou a cabeça. Você sabe o que vai acontecer, né? Isso que a gente precisa entender. Se você quer ajudar pessoas, você tem que entender que Deus é maior do que pessoas. Se você quer salvar pessoas, você tem que entender que princípio é mais importante do que pessoas. Ok? É uma doideira isso, né? Difícil de entender. Difícil de entender. Mas Deus é assim. E se for juntar esse povo que está na Bíblia aqui, que já morreu, eu vou te falar, só no dilúvio eu vou te falar. Se for juntar um povo que morreu naquela época, né? É muita gente. Vocês têm dúvida a respeito disso? Ou a gente pode continuar? O que não entrou? O que não casou na cabeça de vocês ainda para entender o que eu falei? Pessoas morrem. E vão continuar morrendo. E vai nascer mais gente. Vai continuar assim. Por que o mundo está desse jeito que está? Porque é por causa de desobediência. Essas doenças aí. Só essa pandemia matou quantas pessoas? Existe um princípio que foi quebrado lá atrás. O salário do pecado é a morte. Morte não vem de graça, não. É uma morte prematura. Eu não estou falando no contexto de pessoas. Pastor, então quer dizer que fulano morreu porque pecou? Não, eu estou dizendo que existe um contexto de morte, de desobediência e de pecado que está acabando com as pessoas, é isso. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Sigamos, né? Versículo 22 e 23, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta. Legal, né? Lembrou dela, né? E tirai-a de lá com tudo quanto tiver. Parece que essa mulher continuou sendo prostituta, né? Ele não falou mulher convertida que era prostituta. Mas ele tinha um compromisso com ela. Ele falou, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Olha o Josué, a autoridade dele. Lembra dela. Tá? Não dá para a gente esquecer, porque a gente está ganhando agora, que a gente vai esquecer do que a gente combinou. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela
e os puseram fora do arraial de Israel. Então essa é a outra prova da obediência, a prova do compromisso. Estão sendo testados aqui. Compromisso. Não fizeram compromisso com ela? Talvez poderiam dizer, mas é uma prostituta, né? Deixa para lá. Não, Deus falou não. Vocês vão tirar ela de lá. E todo mundo vai ter que tirar. Tira a família inteira, porque foi prometido. E eles têm que ser provados nisso. Eles têm que ir lá, gastar tempo para tirar ela. Versículo 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Que isso? Tão somente a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então eles cumpriram à risca as determinações de Deus. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família do seu pai, a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Agora está morando com os hebreus, né? Aqui parece que ela se converteu. Versículo 26. Naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, olha o que Josué vai dizer para o povo de Israel: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Se alguém pensar em reedificar essa cidade, ele vai dizer, sobre o seu primogênito afundará. Você vai fazer o fundamento dela, mas você vai botar o seu filho, seu primogênito, mas vai morrer. Se alguém tentar edificar. E sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Então está dizendo assim, se vocês estiverem dispostos a perder o filho mais velho e o mais novo, é só vocês tentar levantar essa cidade de novo, que ela está amaldiçoada. Até hoje está lá, só tem uns escombros. Quem ousou levantar a cidade de Jericó de novo? Nunca mais. Né? Então essa prova aqui é a prova do não retrocesso. Vocês não vão deixar que essas fortalezas se levantem novamente na vida de vocês. Vocês vão tomar uma posição, essa é a prova do não retrocesso, é a lei da fortaleza. Você não pode retroceder mais, você não pode deixar a sua mente ser cativa mais. Ok? Então a libertação, quando ela não é correspondida através de uma postura de obediência, ela faz com que o segundo estado da pessoa se torne pior do que o primeiro. Certo? Então a gente tem que aprender o seguinte: tá, Deus vai libertar a gente, ok, daqui para frente a gente vai obedecer, porque senão as coisas ficam bem piores. Essa é a lei da fortaleza. A gente não pode voltar atrás, a gente não pode desistir, a gente não pode reconstruir esses muros de novo não, gente, pelo amor de Deus, né? Olha o trabalho que deu para derrubar. Versículo 27, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Derrubou ou não derrubou a fortaleza? Entendido? Vocês precisam de algum tempo? Querem falar alguma coisa? Pergunta. Aplicando na nossa vida de que o tempo que a gente precisa se esforçar, ele vai ser maior do que a intervenção divina toda hora, naquilo que a gente vai romper, naquilo que a gente vai alcançar? Com certeza, o que eu vejo, não concordo de dizer que o tempo, esse tempo de preparação, de obediência tem que ser maior. É uma conta lógica, né? Parecido com aquela conta que eu fiz, que quando você vai apresentar uma hora, você tem que gastar no mínimo o dobro, né? Mais ou menos assim. Não dá para a gente dizer que essa é uma regra, a forma de Deus agir, né? Porque Deus, às vezes, Deus parou o sol e a lua para Josué, assim, do nada, sem ele fazer nada, né? Então Deus pode agir imediatamente, mas é só um contexto de ensino, né? De que Deus prepara a gente para poder alcançar coisas maiores e que as coisas não podem ser feitas a toque de caixa. Às vezes o sistema que a gente está acostumado a conviver, mostra que as coisas podem ser rápidas, né? Esse efeito micro-ondas, né?
Ah, você vai fazer aquilo ali, 3 dias no retiro, você vai mudar a sua vida. Vai para o encontro que você vai nascer de novo. Ah, você participa da campanha da libertação financeira e você vai ficar com dinheiro. Então essas coisas vão contra esse princípio de preparação. Você tem que construir o poder num processo. Eu enxergo desse jeito, né? É o que a Bíblia mostra para a gente. Tudo na Bíblia é processual. Nada é eventual. Evento, Deus não gosta de evento, Deus gosta de processo. E tudo é processo. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. E se você quer destruir uma fortaleza, Deus tem que preparar a gente para isso. É igual a igreja, né? Às vezes, Deus poderia dar uma igreja para a gente de 5 mil membros. Mas Ele primeiro tem que treinar a gente a ter 20, depois 50, depois 80, depois 100, 150, 250 e vai chegando a 350. A igreja às vezes tem 300 e tantas pessoas, 350 pessoas aqui no domingo. Porque se a gente não passar nessa prova, cara, a gente não vai chegar nos 500, a gente não chega nos... Porque senão isso vai matar a gente. Então a preparação ela é interessante. E vai contra tudo que hoje o sistema religioso oferece para a gente. Não só o sistema religioso, mas o sistema social também, as coisas, né? O cara fala, você vai fazer a palestra do coach, está prometendo a vida, seja milionário. Se você quer mudar a sua vida, clique aqui, arrasta para cima, que você vai... É uma coisa doida, isso aí. O cristão ele tem que pegar um negócio desse, tem que desligar na hora, porque não é assim que funcionam as coisas. Essas propostas de telex free que tinha lá, né? Você vai ficar rico. É porque é o diabo lidando com a nossa ambição, com a nossa cobiça. A gente gosta de atalho, então eles criam uma coisa que vai dar para a gente algo rápido, né? Quer ficar rico em 6 meses, quer fazer 1 milhão com 6 meses. Aí você fala, pô, estou de boa, estou dentro, né? Aí o cara falou assim, mas você só entra com 600 reais. Acabou, aí matou. Entendeu? Aí o cara vai jogar com seu dinheiro, não vai acontecer nada. Você não fez direito. É igual o pastor que fala, não, porque você não conseguiu na campanha o seu negócio, porque você não teve muita fé, então você tem que pagar o preço. Aí o cara já pega a culpa mesmo, fala assim, ah, fulano não foi curado porque a sua fé foi pequena. Então todo mundo quer contar a história, mas o dinheiro já foi, né? E aí fica todo mundo assim, como diz, é o efeito manada, né? Fala um trem, o outro acredita, todo mundo não acredita em tudo, é Rinodê, Telex Free, campanha imediatista de transformação milionário com uma semana, vida transformada no encontro com Deus. Aí cata todo mundo pelo meio da rua aí, leva para o encontro, o cara fuma maconha, bebe cachaça, tem 5 amantes, joga tudo no encontro, mistura com aquele monte de crente. Aí o cara fica endemoniado para lá, para cá, dá um upgrade nas emoções dele com uma semana. Aí o cara fica todo animado, aí eu vi Jesus, conversa com o cachorro, conversa com borboleta, e agora eu vou para o céu, que agora eu estou santificado. Quando dá uma semana, já não é mais nada, já não sente mais nada, volta a ser pecador, já volta a brigar com a mulher, aí ele fala, minha vida não tem sentido, porque se eu não mudei com o final de semana, eu não mudo mais, o cara vai, o efeito é o contrário. Daqui a pouco o cara fala, não quer saber mais de igreja. Eu vi num encontro que foi feito com 150 pessoas, 70 pessoas foram desviadas. Eu marquei com a bolinha todas as pessoas que participaram do encontro com Deus, a maioria delas ficaram desnorteadas e 70 delas ficaram desviadas, estão perdidas até hoje. Porque o efeito é o contrário, você vai contrariar o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia te ensina um processo, você quer algo rápido por causa da sua ganância, né? Por isso que a gente gosta da air fry, né? Esses negócios assim, micro-ondas. Né? Gente que gosta de coisa com qualidade gosta de comida com fogão de lenha, né? Gosta de fazer a pizza no forno. Quem aprecia uma boa culinária gosta disso. Agora quem vive na correria da vida, não, vamos fazer um mini tique no air fry, aquela coisa. Aí vem falar pra gente assim, não, aqui fica uma delícia. Delícia fica no forno, meu amigo. Forno de lenha, que você bota lá aquela comida, aquele panelão, faz aquela galinha assim, aí fica gostoso, né? Aí você vai comer, bacana, fala sério. Agora você vai dizer para mim que você vai meter umas coxinhas de frango na airfryer, vai ficar melhor do que a vovó que faz lá na... Aí você tá de brincadeira, né? Isso é conto de vigário, pô. Vai dizer que uma pizza no micro-ondas é melhor do que uma pizza no forno? Ah, pô, para com isso, pô. Isso é de brincadeira. Vai dizer que um churrasco feito na churrasqueira a gás é melhor do que
no carvão lá. Você está de brincadeira, você está se enganando, não dá? Por que o povo está voltando para a roça? Porque a gente descobriu que era tudo mentira. A gente descobriu que enganaram a gente. Aí a gente está voltando para a roça. O cara fica rico, ele fala assim, acho que eu vou comprar um sítiozinho e vou ficar lá. Aí tem um empresário rico, ele vai lá para a roça, o cara, não sei quantos milhões que ele tem na conta dele, está numa rocinha no sítio sozinho lá, criando galinha. Sério. Sabe o que é chique hoje, os restaurantes chique hoje? A comida caseira no fogão de lenha. Todo mundo vai atrás. O cara fala, não tem comida caseira no fogão de lenha. Você vai atrás. É galinha com quiabo. Todo mundo vai atrás, cara, dessas coisas. Peruá frito, né, sei lá, essas coisas. Então, as pessoas estão atrás disso. Nós estamos voltando. A gente está voltando, porque a gente foi muito, muito rápido. E agora a gente quer, rapaz, comi esses final de semana, rapaz, uma carne que estava na banha, não sei quanto tempo. Antes isso não valia nada, agora vale tudo. Porque a gente cansou. A gente cansou, a gente quer voltar para a roça, a gente quer voltar a cuidar de galinha, a gente quer montar no cavalo, a gente quer fazer horta, ou não? Ou não? Só que não vou falar que ela, pastor, não. Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo isso. Quem não sonha em ter um sítiozinho? Uma lagoinha, você ficar pescando assim? Pastor, é isso. Se não é agora, vai ser daqui a uns anos. Só se chegar na minha idade, vocês vão ver. Vocês vão cada vez mais com vontade de ir para a roça. Cada vez mais com vontade de ir para a roça. Você fala, aqui que eu encontro a minha paz. Como assim? A maioria dos aposentados estão fazendo isso, voltando para o campo. Fazendo as coisas arcaicas, usando facão para cortar as coisas. E acha isso uma maravilha. Andar descalço. Aí bota os meninos para andar descalço na lama. Porque é isso que fazia bem. O mundo evoluiu, mas a gente não evoluiu, a gente ficou triste. Essa é a realidade, né? Mas, graças a Deus pelos processos de Deus, né? Processos, ok? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, na tua casa, diante da tua palavra, e que esse capítulo possa ser algo que venha nos edificar e nos ensinar mais e mais. Nós te agradecemos por tudo. Pedimos que o nosso culto de hoje à noite seja um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém.